TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. No programa desta semana, a gente fala do papel dos conselhos tutelares. Tempo mínimo de suspensão para quem atingiu os 20 pontos na carteira de habilitação aumentou de 1 para 6 meses. Conheça a Previdência Complementar da OAB Ceará. Confira o quadro Direito Empresarial com o advogado Cleto Gomes. E a nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Como funcionam os conselhos tutelares e quais os canais de acesso a este importante instrumento de proteção de crianças e adolescentes? Órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Estou falando do Conselho Tutelar, uma função relevante que busca praticar as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa de direitos de crianças e adolescentes estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, direito à educação, à saúde, à assistência, enfim. E os casos que são denunciados chegam ao Conselho Tutelar. Daí a nossa obrigação, a nossa missão de fazer valer esses direitos. E através de requisições, notificações, conselhos, orientações, nós damos encaminhamentos aos devidos casos. Rondinelli está no 4º mandato de conselheiro tutelar. Ele é um dos 40 membros do Conselho de Fortaleza, que possui 8 distritos de atuação. Paulo é outro profissional que atua no Conselho 4. Esta é sua primeira experiência e, de acordo com o mesmo, a responsabilidade de acompanhar os menores em situação de risco é grandiosa. O conselheiro, ele se envolve porque o conselheiro ele é humano, né? Então, tem casos que você fica pensando, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz o procedimento realmente correto? Então, a demanda sempre é assim, né? Apesar do trabalho importante realizado pelo órgão, muitas pessoas desconhecem o acesso aos conselheiros tutelares. Uma lei de autoria do vereador Raimundo Filho, do PRTB, que tramita na Câmara Municipal de Fortaleza, pretende divulgar o acesso aos conselheiros em equipamentos públicos e privados de ensino da capital. Nós entendemos que com esse projeto de lei, que foi aprovado agora, que as escolas vão ter essa obrigação de colocar o Disque Denúncia nas escolas exposto num banner, que tem a medida e tudo no nosso projeto. E com essa medida que elas vão ter que adotar agora, a partir da aprovação dessa lei, os pais e as próprias crianças e os adolescentes vão ficar mais protegidos, né? Porque às vezes a omissão do serviço público e as crianças não sabem a quem recorrer. Então, nós pensando nisso. Nós recebemos as denúncias por vários meios, né? A denúncia presencial, aí pode vir um adolescente, há casos que nós recebemos só o adolescente denunciando os próprios pais de violência, os pais, a sociedade como um todo, pode vir ao Conselho Tutelar, como nós também recebemos várias denúncias via Disque 100, né, que é nacional, é um canal aberto para qualquer cidadão denunciar. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informa que na quarta e quinta-feira, 1º e 2 de novembro, a Secretaria do Tribunal, os cartórios eleitorais, as centrais de atendimento ao eleitor e os postos de descentralização do Estado não vão funcionar por conta dos feriados fixados na Lei Federal 5.010/1966. Os prazos que iniciarem ou terminarem nesses dias vão ficar prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. A Justiça Eleitoral do Ceará vai funcionar normalmente na sexta-feira, dia 3 de novembro, em todos os locais de atendimento do Estado. Os eleitores poderão fazer o recadastramento biométrico, tirar o título e transferir o domicílio, obter a segunda via e certidões eleitorais. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará apresentou no final de junho um projeto de lei que trata da reestruturação do Poder Judiciário cearense. A mensagem original prevê a extinção de comarcas vinculadas no interior do Estado. E para analisar esse projeto, nós conversamos agora com o secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, é um prazer tê-lo conosco novamente aqui no estúdio. Prazer todo meu, Evelto. Dr. Fábio, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse projeto de reestruturação do Poder Judiciário apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Bom, primeiro eu queria registrar para todos os colegas, todos aqueles que fazem parte
da Ordem dos Advogados que é necessário que o Poder Judiciário empreenda melhores esforços para dar efetividade à prestação jurisdicional. E o problema histórico do Poder Judiciário Estadual é um problema de gestão. Há de se reconhecer que os magistrados, né, os presidentes que passaram pelo tribunal, nem todos tinham aptidão para serem bons administradores e bons gestores. A Ordem, como faz parte do sistema de justiça, tem procurado, ao longo dos anos, contribuir para um Poder Judiciário mais forte e mais efetivo. No tocante a esse projeto de lei de reestruturação do Poder Judiciário, há um clamor da advocacia cearense e da sociedade para que se acabe com essa letargia do Poder Judiciário e essa falência por qual passa o Poder Judiciário de primeiro grau. Daí porque nós estamos vendo com bons olhos a intenção do Tribunal de Justiça de fazer uma reestruturação. Essa reestruturação é uma reestruturação ampla que mexe na questão de cartórios, desde cartórios, a criação de novas varas. O crescimento vegetativo por qual a sociedade tem passado remete a dizer que, por exemplo, numa comarca de Sobral, há muito tempo há um pleito para uma criação de uma segunda vara de família. Isso é muito oportuno e a Ordem vem brigando há muito tempo por isso. O que nós somos veementemente contra é qualquer retrocesso e qualquer diminuição da estrutura do Poder Judiciário. Então, a partir do momento que o Tribunal de Justiça, de forma equivocada, quando no século passado houve uma interiorização da justiça, como diz o caboclo do interior, você deu energia para o povo e está querendo tirar essa energia. É verdade. E quais são os principais pontos dessa reestruturação? Além da extinção que foi proposta originalmente lá na primeira apresentação, de comarcas vinculadas, existem outros aspectos também do projeto, o senhor poderia ressaltar? Bom, como eu disse, é uma criação de novas varas, certo? Nas várias regiões do Estado. Primeiro, eles querem se adequar à divisão, à organização judiciária de acordo com o Estado em 14 regiões, então nós não vemos nenhum problema nisso. Há lugares onde a demanda aumentou com a criação de varas, é muito bem-vindo. Há uma polêmica relacionada a cartórios, né, de extinção de cartórios de ofício e tal. Nós não estamos adentrando muito nessa questão porque, primeiro, também quero deixar claro que nós não queremos fazer a gestão do Poder Judiciário. O projeto, então, tem aspectos positivos. Ele também tem aspectos positivos. O que nós compreendemos que é equivocado, né, e o Tribunal de Justiça, de forma disfarçada, com devido respeito, traz uma pegadinha onde ele vinha, primeiro, querendo extinguir comarcas, depois o projeto foi devolvido. A Assembleia Legislativa devolveu o projeto. Devolveu. Ora, se a Assembleia... Eu não me lembro do poder da Assembleia Legislativa nos últimos 20 anos ter devolvido qualquer projeto do Poder Judiciário. Então, se devolveu é porque viu que efetivamente tinha equívocos. E o projeto foi reapresentado com uma nova roupagem no tocante à extinção das comarcas. O que eu quero destacar, Evelt, é que o Tribunal de Justiça, é preciso que a advocacia não tenha medo de dizer a verdade. O Tribunal de Justiça tem que entender que como lá comportam magistrados que são servidores públicos, e o nome está dizendo servir ao público, eu conclamo a advocacia que não tenha medo de dizer a verdade. Existem muitos magistrados abnegados que exercem o seu mistério da melhor forma possível, mas até quando nós vamos ficar falando na mesma coisa? Primeiro, a gente tem que mudar essa cultura e a sociedade tem que perder o medo do Poder Judiciário. A advocacia tem que ser mais contundente, dizer a verdade. E a verdade dos fatos é a seguinte, Evelde. O Tribunal de Justiça está passando por suas dificuldades no tocante ao orçamento. Eu compreendo a dificuldade do então presidente Gleidson Ponte, que está com um orçamento engessado, mas corte na própria carne, diminua as despesas do Tribunal de Justiça, né? Eu não posso conceber que um magistrado que ganha bem, não sou eu que estou dizendo, é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, diz que nós temos os magistrados do Estado do Ceará ganham bem. E aí tem o auxílio moradia, que eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum posicionamento ainda do ponto de vista jurídico em relação ao auxílio moradia. O que eu quero deixar claro é o seguinte, é que boa parte é totalmente contra o auxílio moradia, né? E há uma corrente muito pequena
que defende o auxílio moradia. Mas esse não é o ponto do nosso debate. O que eu quero destacar é que o magistrado ganha bem, ele tem um auxílio moradia, e os magistrados que, infelizmente, quero deixar registrado, infelizmente, respondem por 2 ou 3 comarcas, eles recebem diárias. Então, a questão quer dizer que, como diz o cearense, me permita aqui, eu estou aqui na Casa do Povo, Claro. e acho oportuno falar num português mais claro. Como diz o cearense, ainda quer do coice. Depois do aumento exacerbado das custas judiciais no estado do Ceará, onde a então presidente Maria Iracema, de forma equivocada, levou para o pleno do tribunal, que se rendeu ao pleito da presidente do tribunal à época, em 2015, e aprovou as custas mais caras do país. Essas custas passaram a vigorar no ano passado. A Ordem dos Advogados, de forma muito efetiva, entrou com ação direta de constitucionalidade e o finado ministro Teori Zavascki concedeu a liminar. Inclusive, o Tribunal de Justiça, repito, desculpe a redundância, equivocadamente, mais uma vez, não esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tinha determinado voltar a patamares mais módicos, Claro, à realidade cearense. Aí o tribunal passa por cima do Supremo, aprova um novo projeto e manda para a Assembleia. E, lamentavelmente, né, os senhores deputados erraram do primeiro ao quinto e aprovaram as custas. É bem verdade, em valores menores, mas ainda hoje o cidadão, para interpor uma ação judicial, né, na Justiça Estadual, ele tem lá custas que variam, certo, de R$500 a R$8.000. Quer dizer, o cidadão tirar 8 mil, 5 mil do seu orçamento mensal para pagar umas custas judiciais, isso traz uma dificuldade do acesso à justiça. Portanto, quando eu digo ainda quer do coice, é que nós fomos enganados pelo Poder Judiciário. E eu tenho a coragem de dizer que a sociedade cearense e a advocacia foi enganada pelo Poder Judiciário. Não tenho medo de dizer isso. Por que foi enganado? Porque aumentaram as custas. E aí agora vem com extinção e diminuição da estrutura do Poder Judiciário. O senhor tocou numa questão importante, que é o princípio do acesso à justiça, o da inafastabilidade da prestação jurisdicional, que, diga-se de passagem, é um direito, é uma garantia fundamental, né, do nosso artigo 5º da Carta Magna. Na sua opinião, quais são os principais empecilhos à concretização deste princípio? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral adjunto e corregedor da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o princípio constitucional do acesso à justiça. Na sua opinião, quais são os principais empecilhos à concretização deste princípio aqui no estado do Ceará? Bom, o principal equívoco que eu entendo que foi cometido pelo Poder Judiciário é que os desembargadores que passaram pelo Tribunal de Justiça nos últimos 15 anos se esqueceram que o magistrado se aposenta. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou militando contra a magistratura. Eu não tenho medo da magistratura e tenho coragem de dizer a verdade. Existem bons magistrados que labutam diariamente e entregam ao cidadão a prestação jurisdicional. Porque é preciso destacar, Evelde, que a prestação, você dá o direito, não é quando você entra com o processo, é quando você entrega o direito efetivo para o cidadão, tá certo? Então, ocorre que o Tribunal de Justiça, preocupado em construir um prédio, trocar o piso, ou criar uma estátua, ou coisa diferente, se esqueceram de gerir o tribunal. E aí, pasme você, que a ordem colocou no passado algumas cruzes no Fórum Clóvis Bevilacqua, em virtude da ausência histórica nas comarcas vinculadas, ausência do magistrado, e havendo a ausência do magistrado, tem a ausência do membro do Ministério Público e da Defensoria. Quando nós colocamos as cruzes, brigamos para ajudar o Poder Judiciário. Era a campanha chamada Justiça Já. Justiça Já. E que esse judiciário, muitas vezes, é ingrato. Ingrato por quê? Porque nós fomos bater na porta de Sua Excelência Governador pedindo
o incremento que fosse chamado 70 e poucos juízes, como foi feito no ano passado. Pasme você que hoje, dos 76 chamados no ano passado, nós já temos vacância de 68 e não tem concurso. O Tribunal de Justiça não tem concurso. Vai ter que fazer um novo concurso para daqui a 1 ano e meio. Então, quais são os problemas? Letargia do Poder Judiciário. Essa letargia, eu sou o defensor, como meu saudoso pai dizia, é o seguinte: trabalhe com o que você tem. Não fique chorando com mimimi, não. O Tribunal de Justiça tem que pegar o corpo de magistrados que ele tem e fazer uma quebra de paradigmas. Nós queremos o quê? Eu não quero que o magistrado se mate de trabalhar. Agora eu quero que o magistrado, como servidor que é, ele esteja de segunda a sexta-feira. A LOMAN, que é a lei que rege a magistratura, determina que é um dever, obrigação do magistrado residir na comarca. A pergunta que não quer calar: quantos magistrados residem nas suas comarcas? Tem muitos magistrados que residem, mas tem outros não. Então, eu diria o seguinte: nós temos alguns desembargadores no Tribunal de Justiça que entraram recentemente, que estão julgando o que entra, Evelde. Ou seja, o cidadão pegou por herança, recebeu por herança 3.000 processos, por exemplo, e eles em 1 ano e alguma coisa julgaram os 3.000 processos. Só que tem um vizinho dele que tem a mesma quantidade de processos e não julga a mesma coisa. Então tem alguma coisa errada. Nós defendemos uma uniformização. Portanto, para não perder a linha de raciocínio, a prestação jurisdicional ela tem como ser melhorada, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade. Basta que o Tribunal de Justiça queira cumprir a lei. Os magistrados labutem da melhor forma possível, que o Tribunal de Justiça dê todas as condições para os magistrados, porque a pergunta que não quer calar: cadê esses milhões que foram alcançados com o aumento das custas judiciais? Cadê esse dinheiro? Eu quero perguntar ao presidente do Tribunal de Justiça, que até ontem era advogado, quantos milhões de reais o tribunal está arrecadando com essas custas, quantos milhões o tribunal paga com auxílio moradia e quantos o tribunal gasta com diárias. Nós vamos pedir ao Tribunal de Justiça que nos mostre aonde é que está cada juiz, se ele é auxiliar, se não é, quem está respondendo pelo quê e tal, para a gente ter um cenário, porque nós queremos ajudar o Poder Judiciário, mas um Poder Judiciário que se encastela e se empodera mais ainda e não dialoga, né, um projeto dessa envergadura que vai mexer com toda a reestruturação do Poder Judiciário. Nós fomos chamados para discutir, mas sabe como? Chamou a gente numa terça-feira dizendo: vocês têm 48 horas para se manifestar porque a gente vai apresentar para a Assembleia. Então, assim, é um total equívoco. Lamento profundamente que o desembargador Gleidson Ponte esteja se comportando desta forma. Nós fomos a Sua Excelência, o governador Camilo Santana, pedindo ao governador, a esse brilhante governador, na minha humilde opinião, que não manche a sua história colocando essa peste do governador que ajudou o Poder Judiciário a diminuir a estrutura, a tirar a estrutura do Poder Judiciário ou diminuir essa estrutura no interior. Doutor Fábio, quando o senhor fala na questão da carência de juízes, quando nós vamos analisar o quadro como um todo, a situação se agrava mais ainda, porque a gente pode perceber facilmente aqui também há uma grande falta de serventuários da Justiça. No interior do estado, por exemplo, as comarcas estão utilizando mão de obra cedida pelas prefeituras, não é verdade? Velt, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse eu ou você que tivéssemos cometendo um desvio de finalidade desta magnitude, certamente a gente estaria preso. Verdade. Mas o Poder Judiciário, por isso que eu digo que é um projeto de pegadinha, ele traz lá a possibilidade do Poder Judiciário fazer convênios. Isso é uma ilegalidade. O servidor, pega uma comarca aqui como Aquiraz, que até ontem, quem ajudava, assessorava lá a magistrada, era uma guarda municipal. Isso é um absurdo, né? Então, o que é que o Poder Judiciário está fazendo para resolver essa questão? Isso já tem muito tempo que se dá dessa forma. Não é nem querendo desmerecer a guarda municipal, mas é porque ela não tem um conhecimento técnico para atuar naquela comarca. Todo e qualquer profissional merece o respeito. Porém, eu quero dizer que aquele profissional que não foi devidamente qualificado, que não estudou direito, que não tem um curso, que não é um analista, etc., ele não detém a condição necessária para bem desempenhar uma função finalística. Portanto, eu quero deixar claro o seguinte: é preciso a gente criticar, mas é preciso a gente trazer sugestões. Nós solicitamos ao Tribunal de Justiça que tenha humildade
para reconhecer mais uma vez o dano que isso pode trazer para a população, porque, Evéudi, o caboclo do interior, não é aquele que, eu não estou falando do que mora na sede, eu não estou falando do comerciante ou do fazendeiro, não. Eu estou falando daquele cidadão que 80% das pessoas que se socorrem ao fórum no interior, eles são pessoas pobres na forma da lei. É verdade. E eles andam 10, 20 léguas para chegar à sede, tá? E aí esse cidadão, não, no Mulungu, não, o cara anda 30 quilômetros para chegar no Mulungu, não, agora não é no Mulungu, não. Você tem que descer a Serra do Baturité, nesse vai e volta. Quer dizer, isso é um total retrocesso. O que é que o Tribunal de Justiça poderia fazer? Poderia virtualizar os processos no interior do Estado, e após essa virtualização, se verificar quais as comarcas que efetivamente não detêm a condição de permanecer, mas num critério objetivo e democrático, não o que está sendo utilizado pelo tribunal. Que critério é esse? Bom, eu vou aqui fazer uma análise, analisar aqui uma comarca e ver a quantidade de processos que foram interpostos no último ano. Aí eu digo, meu irmão, você está brincando. Porque esses processos, por que se dá prejudicado essa estatística? Pelo fato de que aquela comarca tem 3, 4 anos que não tem um juiz. Então a população, rapaz, vou entrar para quê se não tem juiz? Então, assim, sabe, é um poder forte, a gente precisa enaltecer o Poder Judiciário para que ele trabalhe a contento, mas eu acho que só o governo do Estado compreender a dificuldade do Poder Judiciário. Nos últimos 10 anos, o governo do Estado investiu muito no Poder Judiciário. E qual é a contrapartida? A contrapartida, eu digo aqui para quem quiser, não é o Fábio Timbó que está dizendo, não. Foi o Diário do Nordeste que disse, pegando os dados do Conselho Nacional de Justiça, que o Poder Judiciário cearense, de primeiro grau, é o pior judiciário do país. Eu acredito. Doutor Fábio, a partir da reapresentação desse projeto, que volta a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o que a OAB espera? Bom, a gente espera que haja discernimento e maturidade de suas excelências, os senhores deputados, que aquela Casa do Povo, né, em virtude do voto que o cidadão confiou a cada deputado, não cometam um equívoco de chancelar um projeto no tocante à diminuição de estrutura do Poder Judiciário. As outras coisas são bem-vindas, são coisas até de ordem administrativa que dizem respeito ao Poder Judiciário, e a gente entende que a gente não tem que se meter em certos detalhes do projeto, né? Mas nós queremos que o Poder Legislativo não chancele esse convênio, possibilidade de convênio para contratação de servidores de município. Porque isso existe, o que é que o tribunal quer? Ele quer legalizar o ilegal, ele quer regular o que está irregular. Então, que os senhores deputados não façam isso, claro, e que a gente crie um grande grupo através de um espírito de corpo legal, para criar uma boa ambiência, para que a gente possa discutir as melhorias para o Poder Judiciário. E quero deixar por último registrado, amigo Evéudi, que eu serei o primeiro a estar sentado na audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar de melhorias para o orçamento do Poder Judiciário. E defendo um 12º para dotar o Poder Judiciário de recursos para fazer frente às suas despesas. Doutor Fábio, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que a OAB Ceará vença essa batalha em nome de uma melhor prestação jurisdicional e abre agora espaço para as suas considerações finais. Evéudi, queria agradecer mais uma vez e conclamar toda a advocacia cearense, aos advogados e advogadas do nosso Estado, né? Não só os advogados do interior. Isso é uma coisa que diz respeito a todos nós, que a gente possa fazer frente a esse projeto que trará um prejuízo para todos nós e, consequentemente, que a gente possa se unir através das redes sociais, né? Para a gente rechaçar esse projeto que tem o objetivo de diminuir diminuir a estrutura do Poder Judiciário e aumentar a dificuldade do acesso à justiça por parte do cidadão. Obrigado. Ivelise Maia. O tempo mínimo de suspensão para quem atingiu 20 pontos ou mais na Carteira Nacional de Habilitação dentro de um ano aumentou. Foi de 1 mês para 6 meses. A mudança aconteceu na mesma época em que o valor de todas as multas aumentou, foi reajustado e começou a valer outras alterações no Código de Trânsito.
Atualmente, a punição varia de 6 a 12 meses. Antes, o tempo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, variava entre 1 e 3 meses. A regra atual é válida para as infrações cometidas após novembro de 2016, quando foi sancionada a Lei 13.281 do CONTRAN. De lá para cá, 4.212 processos de suspensão do direito de dirigir por excesso de pontos na CNH já foram abertos e tramitam no DETRAN. 130 condutores cumprem a penalidade. A Resolução 182 de 2006 do CONTRAN, ela determina que seja oportunizado ao condutor várias etapas de defesa. Nós temos num processo uma etapa de abertura. Nessa abertura, o condutor já pode apresentar uma defesa do processo. No decorrer do processo, nós temos mais algumas etapas de defesa. Ocorre que essas etapas de defesa, por exemplo, são em órgãos colegiados. Por vezes, essa defesa ela é um pouco alongada, por vezes o processo se torna um pouco demorado por conta disso. A CNH pode ser suspensa ao serem contabilizados 20 pontos de infrações ao longo do ano. Muitos condutores só sabem da situação ao renovar a CNH. É o caso de Noronha. O empresário foi pego de surpresa na sede do DETRAN. Os pontos não foram nem só seus, não é isso? O senhor estava me dizendo que foram de outros condutores. Só do meu funcionário e a grande maioria não é meu. Quer dizer, eu não tenho nem ideia se tem algum meu. Agora, a grande maioria não é meu porque eu uso muito pouco esse carro. O usuário pode acompanhar a pontuação no site do órgão www.detran.ce.gov.br, caso não receba a notificação a tempo. A expectativa é que em 2018 uma nova ferramenta incluída no sistema possa dar celeridade a todo o processo, facilitando a vida do condutor e do órgão. O condutor, ele tem duas maneiras de ficar sabendo a respeito do processo, tá? Uma delas é o próprio órgão enviar uma notificação de abertura de processo administrativo, né? Noticiando pelo cometimento dessas infrações, tá? A partir de 20 pontos, o órgão responsável pelo prontuário do condutor, no caso o DETRAN, né? Ele pode enviar essa notificação. Outra forma de o condutor tomar ciência dessa pontuação e, consequentemente, da abertura do processo é ao se dirigir ao órgão para efetuar uma renovação, uma segunda via ou qualquer outro procedimento necessário da sua habilitação. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de previdência complementar dos advogados, ao ABPREV Ceará. Prezado telespectador, prezado Evelde, a reforma trabalhista, apesar de ter sofrido algumas críticas, ela inovou bastante, fazendo com que, em relação a esses pontos, houvesse uma desoneração de encargo. Eu considero como um dos itens mais importantes da reforma esse relacionado com o pagamento de prêmios, abonos, dentre outros benefícios que eles passaram a não integrar a remuneração. Então, o empregador, ele pode instituir um sistema de prêmio para que, no caso, seja obtido pelo empregado e ele atingindo aquelas metas que são estabelecidas no prêmio que foi introduzido, ele pode receber esse prêmio mensalmente, sem que haja o recolhimento de encargos trabalhistas, sem que haja o pagamento de contribuições previdenciárias ou impostos. Enfim, ele visa realmente fazer com que o dinheiro chegue no bolso do trabalhador, como se diz, de uma forma menos onerosa para a empresa. Ou seja,
aquele valor que poderia estar sendo recolhido para a Previdência, ele vai chegar de uma forma direta no bolso do trabalhador. Porque, infelizmente, nós não temos uma Previdência Social que garanta ao empregador uma segurança na sua aposentadoria, um atendimento médico adequado, ou melhor, porque o sistema de saúde está muito a desejar, e em termos de escola nem se fala. Então, esses pagamentos poderão ser feitos sem o pagamento desses encargos. Essa previsão está contida no artigo 457, parágrafo 2º da reforma trabalhista, que entra em vigor no dia 13 de novembro do ano vigente. Então, é muito importante que as empresas estejam preparadas com esse programa de prêmio, com essa sistemática de abonos, para que você já esteja discutindo com o jurídico da sua empresa, com o RH da sua empresa, para que a partir do dia 13 você já esteja totalmente preparado e sabendo como você pode aplicar esses benefícios. Eu acho que a desoneração da folha sempre foi e será de suma importância para que a empresa possa pagar uma remuneração maior com uns encargos menores. Então fica essa dica para que você empresário, você trabalhador, vocês sindicatos, os colegas advogados que atuam nessa área possam estar antenados em relação à matéria e possam aplicar com segurança esses benefícios a partir do dia 13. A Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, a ESA, tem desenvolvido uma série de ações visando formar, capacitar o advogado cearense. E para falar sobre algumas dessas iniciativas, nós conversamos agora com o diretor executivo da escola, Dr. Marcel Feitosa. Dr. Marcel, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é todo nosso, Herveldes. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse a importância de qualificar o advogado cearense. Nós temos acompanhado o esforço que a Escola Superior de Advocacia, a ESA, tem feito no sentido de preparar o advogado cearense para o embate jurídico do dia a dia. Herveldes, nós temos uma advocacia que é reconhecida nacionalmente como uma advocacia de primeira linha. E a Escola Superior de Advocacia tem a missão de qualificar os colegas advogados, porque você bem sabe que nós vivemos aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, um volume muito grande de alteração legislativa. Então, é de extrema importância que a escola esteja antenada com todos esses assuntos e oferte cursos para que os colegas possam se reciclar e se qualificar para o seu exercício profissional. Doutor Marcel, uma grande novidade aí lançada pela escola foi a formação de grupos de estudo, que são grupos presenciais. Queria que você falasse um pouco sobre esses grupos. Sim, eu sou muito contente com essa sistemática dos grupos de estudo. Acredito que no grupo de estudo você consegue desenvolver assuntos do dia a dia. Nós temos 3 grupos de estudo. Nós temos o grupo de estudo em Direito e Processo do Trabalho, um grupo de estudo previdenciário e um grupo de estudo de processo civil. Se reúnem regularmente, você pode conferir na página da Escola Superior de Advocacia, esace.org.br. O calendário de reuniões é aberto ao público e é comandado o núcleo de estudos trabalhistas pelo professor Rafael Salles, o de processo civil pela nossa diretora adjunta Ana Carine Moreira, e o de previdenciário pela Comissão de Estudos Previdenciários da OAB, comandada pela Regina Jansen. Uma outra novidade são as gravações dos cursos online. O conteúdo é próprio desenvolvido nesses cursos? Sim, Herveldes. Essa é uma grande novidade, porque seria muito fácil para a Escola Superior de Advocacia conseguir parcerias para trazer um conteúdo gravado pelo Brasil afora e disponibilizar para o colega advogado. Mas nós evitamos esforços e conseguimos uma parceria com a Fortes Informática e a Elore, 2 empresas locais que nos fornecem a estrutura de estúdio e já iniciamos a gravação do nosso conteúdo próprio para ensino sem distância. Esse é o nome do projeto, ESA Ensino Sem Distância. Quando é que as aulas começarão a ser veiculadas? A nossa expectativa é que agora em julho, no mês de julho próximo, já tenhamos disponível algumas aulas. Iniciamos gravações de Direito Previdenciário, com o professor Tiago Albuquerque. Ontem fizemos um convite ao professor Armando Costa
para lecionar sobre direito processual penal, já aceito. Nas próximas semanas já entrará em estúdio para iniciar as gravações. E também sobre o processo judicial eletrônico com o professor Renato Torres. Doutor Marcel, a Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, ela tem feito um esforço enorme no sentido de levar todas essas ações também para o interior do Estado. Ou seja, eu estou falando da interiorização das ações da escola. E um grande projeto nesse sentido, que eu percebo, foi o ESA na Estrada, recentemente lançado, que é um projeto itinerante que vai às subseccionais. O senhor poderia falar sobre o ESA na Estrada? Posso sim, Hervelt. O ESA na Estrada surgiu a partir da OAB itinerante. Em fevereiro último, nós percorremos todas as subseções do interior do Estado para colher as demandas relativas à OAB, à Escola Superior de Advocacia e à Caixa de Assistência de Advogados. E percebemos a necessidade da presença física de professores para lecionar cursos por todas as subseções. E aí escolhemos uma temática que foi recorrente nas nossas conversas com a Advocacia do Interior do Estado, que é um curso de cálculo trabalhista, entendendo os cálculos da petição inicial. A partir daí, formatamos o ESA na Estrada, que é a ESA itinerante, que vai percorrer todas as subseções, já iniciou, já estivemos em Crateús, no Crato, estaremos agora em Juazeiro e percorreremos todas as outras subseções até o mês de agosto. Esse é um projeto que leva a escola superior mais próximo do nosso colega advogado do interior do Estado. É a democratização do ensino e a ESA vai aonde o colega precisa. Doutor Marcel, a ESA fez também recentemente uma parceria com a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Qual é o objetivo desta parceria? Hervelt, a ASP, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, é uma entidade muito antiga, muito atuante, que desenvolve um belíssimo trabalho na região de São Paulo e também oferta para algumas regiões do país. Nós estivemos reunidos com o superintendente da ASP e fizemos um pedido para que os cursos online ao vivo, é uma outra modalidade de ensino à distância, online ao vivo, fossem disponibilizados para o colega do interior do estado, da capital, para que a gente possa trazer mais essa ferramenta para a qualificação da advocacia cearense. Então, firmamos uma parceria nesse sentido, já temos uma parceria antiga com a ASP, com os cursos telepresenciais, que são transmitidos nas sedes das subseções, e acrescentaremos ao convênio os cursos online ao vivo. Doutor Marcel, eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma espécie de balanço do primeiro ano desta gestão, que o senhor está aí à frente da Escola Superior de Advocacia, trazendo alguns números, né, de cursos ofertados, de advogados formados, mas eu gostaria que o senhor respondesse, fizesse esse balanço logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o diretor executivo da Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, doutor Marcel Feitosa. Doutor Marcel, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi que o senhor realizasse aqui um breve balanço sobre as principais ações desenvolvidas pela escola no primeiro ano de gestão. Velt, nós temos números significativos, que eu reputo significativos. Tivemos mais de 8.000 alunos passando pela Escola Superior de Advocacia do Ceará no ano de 2016. Foram 120 professores, de pós-doutor a doutor, a mestre, a mestrando, a especialista, a graduado, de todas as especialidades possíveis. Tivemos mais de 252 cursos ministrados entre capital e interior, e tem um número que eu reputo significativo e que me tocou particularmente. Pela primeira vez, nós fizemos mais cursos no interior do estado do que na capital. Isso demonstra o nosso esforço pela interiorização do ensino jurídico no estado do Ceará e a democratização desse ensino. Sabemos que temos um déficit com o interior do estado, mas o primeiro passo para a gente galgar e estreitar esse relacionamento e diminuir essa diferença é o reconhecimento. E a partir do reconhecimento nós implementamos algumas políticas de interiorização
que nos são muito caras e que nos trouxeram resultados significativos. Doutor Marcel, a escola inclusive realizou esse ano o Congresso Internacional de Direito Penal no Cariri. Foi em parceria com a URCA, né? Isso, nós temos estreitado os relacionamentos com as universidades, né, com as instituições de ensino superior. Em uma parceria muito bem sucedida com a URCA, realizamos o primeiro Congresso Internacional de Direito Penal do Cariri. Foram 570 inscritos, contamos com a participação efetiva da ESA do Crato, sob o comando do professor Reno Feitosa, que foi o presidente do Congresso. Tivemos professores da Espanha, da Itália, de todo o Brasil, e a Escola Superior se sentiu muito prestigiada com a presença desses alunos, professores, acadêmicos e advogados que estiveram no primeiro Congresso Internacional de Direito Penal do Cariri. E a escola está se preparando agora para realizar o primeiro encontro da Jovem Advocacia do Centro-Sul do Ceará, não é verdade? Isso, dia 7 e 8 próximos de julho estaremos na subseção de Iguatu com o primeiro encontro da Jovem Advocacia do Centro-Sul do Ceará. Vai ser um marco para a região, trataremos de temas relevantes para o início de carreira, temas importantes para que sejam superadas as dificuldades do início de carreira e certamente replicaremos esse modelo que será bem sucedido às outras subseções que assim desejarem. O preparatório para o curso de mestrado em Direito da Universidade Federal do Ceará tem continuidade? Tem sim, nós estamos com as aulas já acontecendo, é uma parceria já antiga com o Instituto Conceito, com professores renomados que preparam para o mestrado da UFC, que é o atual, mas também preparam para o mestrado da Unifor. Um curso de excelência com professores altamente capacitados que tem trazido um resultado significativo para os alunos que participam dele. Doutor Marcel, quais são as perspectivas da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará para o segundo semestre deste ano? Hervelt, nós entraremos aí no segundo semestre com uma novidade, lançaremos um edital para os professores que queiram ofertar cursos na ESA, apresentar seus projetos, democratizando a escola não é do diretor executivo Marcel, não é da diretoria da UAB, a escola é da advocacia cearense e entendemos que através de um edital público nós estaremos ofertando a oportunidade para qualquer professor que queira ministrar um curso na Escola Superior de Advocacia, apresentar o seu projeto, a diretoria acadêmica irá apreciar o projeto, dar uma resposta. Então entendemos que até o mês de julho estaremos com essa informação disponível, pública no nosso site, esace.org.br, para que todos tenham conhecimento da nossa programação para o segundo semestre. O segundo semestre conta com o mês de agosto, que terá uma programação específica, voltada para o mês do advogado. Teremos a oportunidade de retornar aqui para explicar o que a Escola Superior de Advocacia vai desenvolver para o mês do advogado, mas tenho certeza que estamos aí atentos e firmes no propósito de ofertar cursos nas mais variadas áreas de atuação para que você, colega advogado, se qualifique, se recicle na Escola Superior de Advocacia, que é a sua casa do conhecimento. Doutor Marcel, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui de antemão a Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará por todo esse esforço que vem fazendo no sentido de difundir o ensino jurídico, não só na capital, mas também no interior do estado, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Hervelt, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, esse espaço que nos proporciona ter um diálogo direto com os operadores do direito do estado do Ceará. Quero dizer a todos vocês que estamos na escola esperando todos com sugestões, com críticas, para que possamos seguir nesse trilhar de caminho, pavimentando aí a advocacia do estado do Ceará, o ensino jurídico da melhor forma possível. Obrigado. Ivelise Maia. Junto a autoridades de todas as regiões do país, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, participou do encontro de governadores do Brasil pela segurança e controle das fronteiras. Narcotráfico, uma emergência nacional em Rio Branco, no Acre. O evento teve como objetivo principal discutir a instituição do Sistema Nacional de Segurança Pública.
Em sua fala, o chefe do Executivo do Ceará pediu pactuação entre os poderes para a diminuição dos índices de criminalidade e enfatizou a necessidade urgente do Brasil elaborar ações eficientes por meio de um Plano Nacional de Segurança Pública. O governador expôs que a proposta do Plano Nacional deve envolver reformulações do Executivo junto ao Judiciário, para assim evitar a sensação de impunidade por parte daqueles que cometem crimes nos estados brasileiros. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Prefeitura Municipal de Valinhos, em São Paulo, inscrições até 31 de outubro. Tribunal de Contas do Espírito Santo, inscrições até 21 de dezembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.